Boa noite a todos. Nós estamos estudando capítulo 13. Capítulo 13 hoje e a próxima semana vamos estudar, fazer o resumo do livro, vários temas e o que você encontra, os pontos importantes dentro de cada capítulo também. Eu não sei para vocês, mas para mim, o estudo muito fundo, que me ajuda muito em conhecendo o trabalho do Cristo e como nós precisamos viver. Eu gosto muito da ideia que nós estamos fazendo essa jornada juntos e nós precisamos ir até o fim, mas nossa fé não é fé que está focado no mundo, em o que está acontecendo conosco, mas está focado na fé, nas coisas invisíveis. Pela fé nós conhecemos, nós cremos. Vamos chegar no fim e entrar no descanso de Deus. É preparado para nós. Nós estamos esperando para o último dia. Em capítulo 13, o autor começa com três ideias aqui. E ele vai fazer ele ordenou eles para fazer três coisas. E por quê? Quando você está sofrendo perseguição ou ostracismo, é muito fácil para ser isolado dos outros. Mas em Cristo, se nós queremos continuar até o fim, não pode ser isolados. Nós precisamos ser conectados com outros. E ele começa aqui, versículo 1, seja constante o amor fraternal. Isso é a coisa que eles foram fazendo. E antes o autor escreveu essa carta, porque em capítulo 6, versículo 10, ele disse que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Eles foram mostrando amor uns para os outros, para Deus. E também o autor disse para eles, em Hebreus capítulo 10, versículo 24, e consideremos nós uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Seja constante o amor fraternal. Continuar em amando uns aos outros, encorajando uns aos outros para continuar em amor e boas obras. Versículo 2, e ele disse, não se esqueçam da hospitalidade. A hospitalidade foi bem comum naquela época, quando você tem visitantes e você vai convidar eles na casa e às vezes eles podem ficar na sua casa ou você vai convidar para ir comer, para descansar de viagem. E ele disse, não se esqueçam da hospitalidade. E por quê? Se você é isolado, você não quer pessoas entrar a casa. Mas se você quer ser conectado a outros e continuar seguindo Cristo, mostra hospitalidade, desculpa. Foi praticando-a
que sem o saber alguns acolheram anjos. Anjos. Lembra a história de Abraão em Gênesis capítulo 18? E a partir de versículo 1 até versículo 8. E você pode ler isso, mas ele tem esses 3 visitantes e ele, o Abraão, e pediu eles para sentar, e ele preparou a alimentação para eles, e ele buscar um pouco da água também para lavar os pés dele. O ponto aqui é continuar com hospitalidade. E por quê? Você não conhece, talvez você vai ter o anjo, está o ponto dele, e continuar. Porque se eles querem separar do grupo dos cristãos, eles não querem pessoas que conhecem que eles são cristãos. E o autor disse, não, você precisa continuar em boas obras. E essa é uma boa obra que você precisa fazer. E ele disse também, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Essa proibição é usada várias vezes no Novo Testamento. E por quê? Está um problema com a condição humana, né? Deus nos criou para ser criaturas que precisam o sexo, né? Mas ele tem limites. Somente pode fazer dentro do casamento e não pode fazer lá fora. E no Novo Testamento também, não é somente sobre o ato. E você pode cometer adultério e pela desejando uma outra mulher que você não está dentro do casamento com. Está um problema humano e bem comum para encontrar essa proibição em várias cartas no Novo Testamento. Mas pensa, se você tem uma vida cheia de estresse, e talvez eles foram fugindo esse estresse, ou tem a tentação para fugir esse estresse, fazendo coisas que pode aliviar por enquanto, mas é coisas que Deus vai julgar. Com certeza. E o autor, ele não quer eles começar caminhando neste caminho. E ele disse, olha, você não precisa fazer isso. Não pode fazer isso. Infelizmente, aqui em Brasil, é muito comum, né? Foi conversando com uma mulher, cristão, e sobre o Nordeste. Eu tenho tanta surpresa. O que está acontecendo lá? E tem pessoas que estão casadas, tem namorados, e ela está casado, morando em casas diferentes. Está uma bagunça. E parece que é muito fácil para ser e para ter problemas com imoralidade sexual. O autor está dizendo, olha, não
não começa e neste caminho seja puro, seja puro. E também ele disse, versículos 5 e 6, conservam-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Este grupo tem alguns dentro desta igreja aqui que eles sofreram o confisco dos próprios bens deles. E quando eles tornaram cristãos, eles os judeus não querem continuar usando eles em emprego e frequentando os empregos deles para fornecer as necessidades que eles têm. E agora eles provavelmente têm problemas com pobreza, por causa eles começam seguindo Cristo. E o autor disse, olha, no primeiro, conservam-se livres do amor ao dinheiro. E não é um problema para ter dinheiro. Não é um problema. O que é problema? Quando você ama dinheiro. Quando o dinheiro está o seu Deus. E ele disse, olha, contentem-se com o que vocês têm. Isso é muito difícil, né? Porque quando você viu uma coisa nova, você quer. Olha, isso acontece comigo. Eu vi, às vezes, eu gosto de material para estudar. E eu vi a coisa, eu posso comprar para o programa que eu tenho no computador, para a Bíblia. Mas, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. E o problema é, quando você viu, você tornar descontente. E se nós queremos viver além do amor ao dinheiro, nós precisamos conhecer como ser contente. E eu creio e cada um de nós temos uma coisa na nossa vida e quando nós não estamos contentes, né? Talvez você não tenha problemas com isso, parabéns, você pode ajudar os outros que estão lutando com isso. Mas o que o autor quer dizer aqui, Deus nunca vai abandonar você. Ele nunca vai deixar você, nunca vai abandonar você. E você pode dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Nós temos esta confiança. Sempre tem esta confiança. Porque o que o homem pode fazer contra nós? Talvez eles podem confiscar os nossos próprios bens. Talvez nós podemos ser desempregados. E talvez eles podem matar nós. Mas eles somente podem fazer coisas
físicas contra nós. E eles não podem tocar a coisa espiritual. Eles não podem tocar e fazer qualquer coisa contra nossa herança, nossa esperança. E eles não podem fazer qualquer coisa, qualquer procedimento contra a nossa herança com Deus. E nossa alma também, eles não podem tocar a nossa alma, somente coisas físicas. E eu creio que esse grupo tem problemas, porque eles perderam várias coisas. E tem a tentação para voltar à situação quando você tem dinheiro. E o autor disse, olha, você vai causar problemas em fazendo isso. Tem confiança. O Senhor é seu ajudador. E você não precisa ter temor de ninguém. Versículo 7. Lembram-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Provavelmente neste grupo aqui tem líderes que estão tentando para encorajar eles e ensinar eles, mas tem um grupo que é resistente a isso. E o autor aqui quer esse grupo lembrar os seus líderes. E eles, no início, ele está falando a palavra de Deus para vocês. E você pode ver o bem resultado da vida deles. E também você tem um exemplo que você pode ver e imitar. Imitem a sua fé. E ele disse, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Tem várias ideias sobre o que esse versículo significa. E talvez somente falando sobre Cristo e nesta maneira. E ontem ele foi ativo em a criação. Em capítulo 1, versículos 2 e 4, está e por meio do Filho, Deus construiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Talvez tenha, quando ele fala sobre hoje, e agora Cristo está ofertando salvação. Ofertando salvação. Hebreus capítulo 4, versículos 7 a 10. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempos depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois tudo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. So nós temos um dia chamado hoje. Se vocês hoje ouviram a sua voz, não endureçam o coração. So Jesus está ofertando salvação e nós precisamos ficar
obediente, ouvindo e praticando esta palavra. E para sempre tem o referência e para o descanso. O descanso. Nós lemos isso aqui em capítulo 4, mas em capítulo 10, versículo 12, e ele disse, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. So Jesus está reinando nos céus e ontem ele morreu na cruz e agora ele está falando a nós sobre o descanso, sobre sendo obediente. E ele está reinando nos céus, reinando nos céus. E agora? E esse versículo é uma transição para uma ideia diferente em versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. So ele agora começa falando sobre ensinos estranhos. A Elizabeth tem uma pergunta. O que é esse ensino estranho? Ele disse aqui tem diversos ensinos estranhos. Talvez ele fez um comentário sobre isso e nestes versículos. E sobre o coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Embaixo da lei tem vários alimentos cerimoniais e os judeus querem continuar focado em esses cerimônios, né? E às vezes tem os alimentos cerimoniais. E talvez ele está ensinando, você precisa continuar tomando e comendo esses alimentos. Tem Colossenses 2, quase o mesmo, e a coisa que é bem pertinho, esse problema aqui. Colossenses 2, versículo 6. E, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuam a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação de alguma festividade religiosa, ou a celebração das suas luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir.
A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhoso. E trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir de qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, é feito o crescimento dado por Deus. O problema é um problema acontecendo e no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, e tem pessoas aqui julgando outros em relação ao que eles foram bebendo e comendo e festividades religiosas. E o autor disse, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Se você ir para Hebreus capítulo 9, e encontramos essa ideia, e de novo, e a partir de versículo 6, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os Santos dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorar uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenadas exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Essas coisas, se eles querem participar em essas coisas e comer esses alimentos cerimoniais, e eles podem fazer, mas eles não podem julgar outros ou dizer, você precisa fazer isso para ser salvo. Igual o problema que Paulo tem na carta aos Gálatas. E por quê? Eles não têm valor. Agora, para aqueles que os comem. E pessoas ministrando no templo agora não têm direito para comer as coisas que nós podemos comer em Cristo, porque nós temos o altar nos céus. E nós podemos comer o alimento diferente que eles não têm direito de comer, porque eles não estão embaixo da mesma aliança. E versículos 11 a 14. Esses são os versículos interessantes. O sumo sacerdote leva sangue de animais até os Santos dos Santos e conhece o dia de expiação, e ele está levando sangue até os Santos dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento.
Quando eles fizessem oferta, eles não podem comer qualquer parte e essa oferta para expiação, para o perdão dos pecados do povo. E eles precisam queimar o animal inteiro fora do acampamento. Ele vai fazer o contraste e ideia fora do acampamento. Presta atenção nisso. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O que acontece é diferente aqui. E ele sofreu fora das portas da cidade. Portanto, saímos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Nós estamos, o ponto dele é o animal foi levado para o pecado, foi levado fora do acampamento. E Jesus, onde ele morreu? Fora da cidade. Lá fora da cidade. E nós precisamos sair até ele. Porque onde ele morreu foi um lugar de desonra. Desonra. Mas não precisa ter medo em fazendo isso. Não, nós não precisamos ter vergonha em fazendo isso. Porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Nós estamos esperando uma cidade que há de vir. E nós estudamos sobre isso em capítulo 12. E a Nova Jerusalém e esse Monte Sião. Monte Sião. Em vez de tendo vergonha, nós precisamos ofertar continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Que o fruto de lábios que confessam o seu nome. E esse louvor é cantando a Deus. E porque nós precisamos ofertar continuamente esse sacrifício de louvor, louvando o nome dele. Porque quando você está focado no fim, você está na jornada para a cidade que Deus está preparando para você. E você pode louvar a Deus para a sua situação. Você pode ofertar o sacrifício de louvor. E se você está simplesmente ofertando continuamente um sacrifício de louvor, isso tem um efeito em seu coração, né? E vai mudar o seu pensamento sobre problemas. Se eles focar, se eles eram focados em problemas, eles vão desviar no caminho seguindo Cristo. Mas se você está dando graças a Deus, louvando a Deus, e você não está focado no problema, você está focado em Deus. Isso é pertinho de o que Paulo escreve em Efésios capítulo 5, a partir de versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. So, oferecer o seu próprio sacrifício agora, em parte, é esse sacrifício de louvor. Isso é o fruto de lábios que confessam o seu nome. So, continuar louvando a Deus, continuar confessando o seu nome. O seu nome. E provavelmente ele está falando aqui, confessando o nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você fez isso, e vai mudar, e como pensa sobre os seus problemas. E eu tenho experiência com e dando graças a Deus. E tem um que eu estou pensando, eu quero ir para um lugar quando eu estou no exército, na Inglaterra. Eu tenho um desejo forte para viajar para outra cidade com amigos. E o que acontece? O último minuto, eu preciso trabalhar. Eu fui muito decepcionado, chateado. Eu tenho forte tristeza sobre o que aconteceu. Mas eu começo dando graças a Deus por a situação. E quando eu estou colocando combustível para os aviões, e quando eu chego eu tenho esse caminhão bem grande que tem 5, eu acho, 20 mil litros de combustível. E todo o tempo eu estou indo para esse caminhão para colocar o combustível nos aviões. Eu começo orando a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. E o que acontece? A minha atitude transformou. Eu fui rindo quando eu chegou no caminhão. E foi coisa muito agradável depois. Por quê? Louvando a Deus, dando graças a Deus, com certeza vai mudar o seu pensamento sobre problemas. E versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. So, fazer o que é bem. So, louvar a Deus ajuda como atitude e continuar fazendo o bem e repartir com outros o que vocês têm. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se você quer ser isolado,
você não vai fazer o que é bem. Você não vai repartir com outros o que vocês têm. Mas se você está fazendo o bem, repartindo o que você tem com outros, você vai sempre ser conectado com outros. E isso vai ser um encorajamento para eles e um encorajamento para você. É muito difícil para continuar desanimado quando você está vivendo nesta maneira aqui. E versículo 17. Obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. E eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Nossos líderes na igreja primitiva, os presbíteros, e eles precisam obedecer eles e submetem à autoridade deles. Mas qual autoridade eles têm? Somente autoridade nas coisas espirituais. E eles podem conversar com esse grupo e evitando atitudes, lugares, coisas que vai e causar problemas para a igreja, para eles. E esses líderes precisam cuidar o rebanho, porque eles vão prestar contas. E se eles permitem esses irmãos em Cristo, esses filhos de Deus preciosos a Deus, para desviar, é coisa ruim para eles. Porque eles precisam prestar contas. E também nós precisamos obedecer eles, e porque o trabalho deles é duro. É duro. E se nós estamos submetendo a autoridade deles, não está brigando com eles constantemente sobre qualquer decisão eles estão tomando, é um peso para eles. É muito fácil para fazer o trabalho da liderança quando a pessoa está uma alegria. E pensa, se você tem filhos que é um peso, nossa, eles sempre difícil. É coisa dura. E às vezes é muito cansativo isso. Mas é melhor se nós estamos fazendo coisas para ser uma alegria. Uma alegria para eles. Versículos 18 e 19. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Seu autor, e ele quer esse grupo, ora para ele. E para o grupo, eu acho que está falando sobre ele, e o grupo, talvez, Timóteo, vamos ver o nome dele em breve. Mas esse homem e esse grupo, e eles têm consciência limpa, e eles eles desejam viver na maneira honrosa em tudo.
So, ora para nós continuar nesse estilo da vida. E ele está escrevendo esse livro e ele quer, e esses membros, esses grupos que ele conhece, e eles precisam continuar a orar para ele, para continuar a viver na maneira que ele foi encorajando eles a viver também. Versículo 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o aperfeiçoe em tudo o bem para fazer a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo a sempre. Amém. So, ele está orando para esse grupo. Ele quer abençoar esse grupo. Que Deus continuar aperfeiçoando na vida deles. E pelo fazendo a vontade de Deus. E também operando em eles para fazer o que é agradável a Deus. Pensando sobre o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Em capítulo 2, versículo 12, Paulo disse, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muitos mais agora na minha ausência, ponho em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está trabalhando dentro de nós. E Ele está aperfeiçoando todos nós, às vezes pelos sofrimentos, pelas tribulações, pelas dificuldades. Mas é bom que Ele está fazendo isso. Porque Ele quer fazer tudo o bem dentro de nós. Para o propósito que nós podemos fazer a vontade dEle e fazer o que é agradável a Ele. E por causa de Cristo, Ele está fazendo isso. Versículo 22. Irmãos, peço-lhes que suportam a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevo é pouco. E essa carta que ele escreveu, é interessante que ele disse, o que eu lhes escrevo é pouco. É tanto. É tanto. Nossa, essa carta tem tanta informação. E eu creio que ele quer escrever mais, mas o Espírito Santo, operando pela ele, não está permitindo isso. Mas essa palavra que ele foi escrevendo é uma exortação. Ele não está condenando esse grupo. Ele quer exortar esse grupo para continuar na fé, para continuar sendo fiel a Deus, para continuar tratando o sacrifício e a sangue de Jesus com respeito e para continuar a jornada até o fim.
para entrar a cidade de Deus, o descanso de Deus. Suportam a minha palavra de exortação. E esse homem, quando você está lendo o livro, ele ama esse grupo. E para mim, quando você tem novos convertidos, quando Deus usa você para ser parte na conversão de uma outra pessoa, e você tem o amor como o pai, ou mãe para eles. E você tem a mesma coisa na maneira espiritual que eles têm física com os filhos. E você quer exortar eles para fazer coisas melhores, né? E o autor está encorajando esse grupo nesta maneira aqui. Versículo 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Provavelmente é o mesmo Timóteo nós encontramos mais cedo no Novo Testamento. E o Paulo escreveu essas cartas a Timóteo. E não sei onde ele está, talvez está em Roma e preso, não sei. Mas ele disse, se ele está libertado e logo eu vou levar ele comigo, porque ele quer voltar e visitar este grupo aqui. Saudam a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Atalia lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Provavelmente tem onde ele está, tem o grupo que foi antigamente morando em Itália. E eles conhecem essa igreja lá e ele está enviando saudações. Saudações. E a graça seja com todos vocês. Esse livro é um livro maravilhoso. Às vezes um livro bem difícil. Mas somente porque nós não está acostumado em pensando como judeu. Mas o que o autor está encorajando esse grupo pelo livro e como ele mostrou a superioridade que eles têm, o que eles têm em Cristo e a situação superior até o que eles têm anteriormente, é maravilhoso. Maravilhoso. A próxima aula, vamos fazer o resumo do livro inteiro em 2 semanas e vamos começar com a carta ao Tiago. A carta ao Tiago. Deus te abençoe, irmãos. Até.